Bom dia a todos, eu me chamo Arari Kelly, sou da Bahia, sou da etnia Quiriri Sapuiá e eu sou a vice-cacique desse território aqui. E muito uma honra aqui estar com vocês aqui hoje. Juntamente com vocês aqui hoje, quero muito agradecer cada um que está aqui, presente aqui nessa reunião. E eu quero deixar bem claro para vocês aqui hoje, ouvindo a fala anterior de cada um aqui, que a gente não veio para brigar com ninguém. A gente veio em paz, a gente voltou para casa, porque como foi dito aqui, que o cacique Cunha Bebê, a gente recebeu um pedido dele para a gente voltar para casa, para a gente cuidar da nossa casa. Então, a gente está aqui hoje, a gente não vai sair, a gente está aqui com nossos quitoques. Eu trabalho com agroecologia, com agricultura familiar, e estamos aqui para trabalhar com agricultura familiar, com nossos artesanatos, para também gerar renda também nos comercial local aqui também, porque como a gente já foi ali na cidade e eles estão muito felizes, os comerciantes, falou que a gente já deu muita renda para eles aqui, que o comércio estava parado, então a gente só está aqui para somar mesmo junto com vocês, para não tomar nada de ninguém. A gente veio pegar o que é nosso de direito e que vocês mesmos sabem que há 520 anos a gente vem existindo e resistindo, porque a luta não é fácil, muito preconceito, muito machismo, mas a gente está aqui para debater isso. Então a gente está aqui, eu como mulher e todas as mulheres que estão aqui, a gente está aqui para trabalhar juntas, trabalhar na agricultura familiar, somar juntas, pegar uma na mão da outra, trabalhar, porque a gente está aí para lutar pelos nossos quitoques, pelos futuros deles. Então, essa é a minha fala aqui, e a gente não vai sair daqui, para deixar bem claro que a gente vai partir para frente, daqui a mais em diante. Puranga Caruca, Chamanaitá, eu sou Braz Tupinambá, do Baixo Tapajós, e vou falar da história do Tupinambá, como chegaram lá, a gente vai demorar muito, mas eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, aonde eu passei com meus ancestrais, e quero dizer para vocês que
1522 anos, nós andava nu nessa praia. Nós andava nu. Mas eu quero dizer para vocês que preconceito, racismo, isso a gente já está acostumado a pegar pela cara, né? Vagabundo, que não trabalha, mas é assim, o culpado disso não foi nós, foi os brancos que pegaram, estruparam as nossas mães, nossos parentes e fizeram essa mistura de povos, né? De eu ser branco, o outro ser preto. Agora, dizer que nós não temos direito à cor, peraí, gente, é muito agravante isso, né? Dizer que a gente está se pintando de preto para ser índio, também é muita arrogância das pessoas, né? E assim, gente, nós estamos aqui atendendo o chamado. Não foi por acaso que nós chegamos até aqui. A nossa pajé, ela falou, ela disse: vocês vão retomar uma terra. Ela falou há 2 anos atrás: vocês vão retomar uma terra que era de um guerreiro, que era de uma nação, que era chefe de uma federação, que era guerreiro. Foi morto porque ele se julgava, diziam que ele era muito forte. Então, matando ele, era fácil conquistar todo o território. E é por isso que nós estamos aqui. E daqui ninguém não vai sair. Bom dia. Renato Tupiniquim, Estado do Espírito Santo. Primeira coisa, eu vou para onde eu quiser, que eu quiser, em qualquer estado que eu quiser. Ninguém vai poder dizer que esse aqui que é branco não é índio, porque quem reconhece índio é índio. Falar de respeito, então vamos falar. Na nossa chegada, o senhor secretário de trânsito de transporte da prefeitura estava bêbado, e nos parou e nos ameaçou. Entendeu? Então assim, se é para falar de respeito, vamos falar então de respeito, entendeu? A gente tem os vídeos, entendeu? A gente vai estar encaminhando para a UNE, entendeu? A gente vai dar com ação contra essa pessoa, que ele deixou claro no vídeo dele: eu estava no estado da minha esposa, bebendo vinho, e aí vocês ficam invadindo aqui não é terceira lei não, e vocês não são daqui. Então assim, nós temos esse vídeo, a gente vai encaminhar. Agradeço, sim, a prefeitura está aqui, né? Até que fim, né? O prefeito veio, a nossa turma infelizmente viu o secretário ontem ali no shopping, mas todo mundo virou as costas para ele, entendeu? Porque se ele for falta de respeito, ele não merece o nosso respeito. Fomos conduzidos sim para a polícia da delegacia, a polícia civil, com nossos 2 homens, um de Minas e o Espírito Santo. Mas fomos tranquilos, porque a gente sabia que não ia se dar em nada, que a gente ia voltar, ia ficar junto aqui com os parentes. Eu me chamo Tiayuri Pataxó, lá do sul da Bahia. E a pergunta que muitos fizeram: quem financiou? Quem financia a nossa luta somos nós, porque nós plantamos. Nós lutamos, nós se formamos para defender o nosso povo,
que há tanto tempo foi massacrado. Mas quero dizer para vocês também que nós trabalhamos sim no ramo da agroecologia, que nós geramos sim renda para esse país, que nós colocamos sim alimento na mesa deste país. E quero dizer para vocês também, nós somos ambientalistas, mas vivemos dentro da nossa terra. Nós não vivemos em prédio escondido, ganhando salário do governo e desrespeitando o povo que sabe preservar. E quero dizer a todos que a nossa luta não vai continuar plantando, não vai continuar lutando pela soberania alimentar deste país. Mas quero dizer para vocês também que a nossa luta sempre vai ser financiada por nós mesmos, porque nós trabalhamos. Nós não estamos aqui pegando nada de ninguém. Estamos aqui atendendo um chamado que foi chamado para todos nós. Povo indígena, para hoje estar aqui, nesta terra. E quero dizer que estamos aqui para fazer com os agricultores uma troca de experiência na agroecologia. Que quem está no teu espaço, continue no teu espaço e faça que esse Brasil venha olhar para a agricultura familiar e saber que dela se alimenta. E quero dizer também para os vizinhos que estão aqui próximos da gente: continue nas tuas casas. Pataxó e nem outro povo que está aqui nunca impediu a passagem de ninguém que quer ir e vir. Não estamos aqui para conflito, estamos aqui para preservar o que é nosso. Mas quero dizer para todos vocês também, agricultores, que vocês ganhou irmãos para lutar com vocês na agricultura familiar deste estado, deste país. Assim como o Pataxó faz na tua terra, planta, vive, regue da tua terra. Assim vamos continuar. Porque lá Pataxó vende café, produz milho, produz feijão, produz mel, sabonete da natureza. Vivemos da nossa natureza e não dependemos de andar desmatando para a gente sobreviver. Às vezes não estamos aqui para desrespeitar ninguém, não queremos prédio, não queremos essas casas. O que a gente quer é o nosso direito de permanecer aqui, porque aqui a gente estamos recebendo um chamado, ele já recebeu o chamado, e aqui hoje a gente estamos. Eu quero dizer para vocês que faça um bom vizinho do povo originário desta terra. Que nós somos empurrados lá do sul da Bahia, empurramos os parentes e todas as costas do litoral brasileiro. Aí depois vem dizer que aqui não é terra indígena. E quem estava aqui antes de ser invadido? Quem foi que Cabral encontrou? Será que foi o europeu que estava aqui nesta terra? Foi nós indígenas, mas nós fomos enganados. Nós fomos massacrados e empurrados em todo o litoral brasileiro. Mas às vezes as pessoas não querem se dizer a responsabilidade do que fizemos com nós, do que maltratamos nós, e depois quer dizer que nós, por ter um cabelinho enrolado,
Quer dizer que a gente não somos indígenas? 5 minutos. Eu quero dizer para vocês uma coisa, porque nossos antepassados foi estrupado, maltratado, para tirar uma raça que nós não estava. Mas muitos órgãos querem entender porque nós estamos aqui. Foi o chamado do grande cacique. Para hoje a gente está aqui. Cunhabe. E lá a CESAI não tem equipe e lá quem atende é o município. Então a gente, enquanto Estado, apoia esses profissionais, mas a gente apoia também as lideranças indígenas que trazem para a gente as demandas mais complexas de saúde que não conseguem ser resolvidas ali no território, para que a gente possa encaminhar e dar conta de encontrar as melhores soluções de saúde. Nós estamos aqui enquanto conselheiros estaduais do CEDIND, do Conselho dos Direitos Indígenas, e também enquanto conselheira do CONDISE, que é o Conselho de Saúde Indígena do Distrito Litoral Sul, que é o distrito que cobre o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente, enquanto conselheiro, estamos nessa luta já há alguns anos, trabalhando pela questão da saúde indígena. Já deixamos aqui com a Araikelly, estou aprendendo o nome dela, lindo, o nosso contato, caso vocês precisem de alguma questão de saúde, né? Vocês já falaram que tem aqui um apoio já de vocês mesmos aqui dentro, mas pode ser que precise alguma coisa mais complexa, e a gente já deixou o nosso contato, tanto o meu quanto o do Luiz, tá? Para qualquer necessidade que vocês tiverem, nós estamos aqui para oferecer o nosso apoio, tá? Boa tarde, bom dia, né, a todos. Eu sou Luiz Pelon, sou professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, represento a referida universidade no Conselho Estadual dos Direitos Indígenas, no CEDIND, como membro da Comissão Saúde e da Comissão de Segurança Alimentar. Bom, a gente fica aqui, eu estive aqui outro dia também, e hoje a gente veio meio com um bate-pronto, como o Sérgio falou. Essa comissão saiu dali a organização de um curso, dado o diagnóstico de que a gente, verificando o fluxo, né, dos indígenas na rede, excetuando-se assim, os servidores da CESAI, os servidores das redes municipais de saúde desconhecem e convivem com os povos indígenas há muitos anos, né? Paraty, Angra dos Reis, Maricá e espero que agora aqui em Mangaratiba, e tem um completo desconhecimento da realidade dos povos indígenas. Então eu queria falar um pouquinho sobre o Conselho, sobre esse trabalho, rapidamente, porque esse foi um diagnóstico, logicamente, né, em visita às aldeias, em visita, em diálogo com esses profissionais, também em diferentes momentos, né? E esse conselho, ele tem atuado no seguinte sentido: primeiramente, nós fizemos visitas em todas as aldeias e fizemos um diagnóstico muito triste para aqueles que acham que os povos indígenas ser sustentável ter que viver completamente fora do usufruto de direitos, né? Nós fizemos um diagnóstico de que aldeias, por exemplo, localizadas dentro de um bairro, todo o bairro possuía água potável e saneamento, e as aldeias, aquilo não valia para as aldeias, né? Então, dado esse diagnóstico, desses problemas relacionados à questão dos profissionais de saúde, do completo desconhecimento, de falas que permearam aqui essa reunião hoje, sobre identidade fenotípica, né? Você é índio, você não é índio, porque você é um pouco mais claro, você é um pouco... Ou indígena de 500 anos atrás, ou marco temporal, né? Então, nós resolvemos organizar esse curso para poder trazer justamente uma nova leitura para as pessoas, né? Porque não é numa tarde que a gente desconstrói determinado tipo de pensamento que é arraigado há muito tempo, né?
Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente vai ter que se retirar, porque a gente abre uma nova turma agora, 3h30 da tarde, dando aula agora. Então, a gente veio mesmo no bate-pronto dizer que nós estamos abertos e o telefone está disponível, é um canal aberto. Quem é do Conselho sabe que nós temos esse canal aberto. E essa luta, tentando apoiar no que for possível, tá? E eu gostaria de iniciar minha fala dizendo que essas palavras não são palavras do vice-prefeito, são palavras da doutora Gabi, que aqui está. E, inicialmente, dizer que eu trago este DR na frente do meu nome, doutora Gabi, porque, antes de qualquer coisa, eu sou uma defensora de direitos, tá? Seja ele direito do índio, direito do negro, direito de todo e qualquer cidadão, direitos humanos, direito dos mangaratibenses que aqui estão. Aí, em nome do prefeito, eu quero inicialmente pedir desculpas ao irmão que está aqui, que trouxe sua fala sobre a hostilidade no qual ele foi recebido quando chegou no município. Porque, assim, diferente do que já foi falado aqui, que o poder público está omisso, o poder público não se fez presente, assim que nós soubemos da chegada de uma invasão do qual nós não sabíamos quem estava chegando à nossa terra, nós não sabíamos quem estava à frente liderando um movimento. Então, num primeiro momento, pode ter tido, sim, presenças de agentes públicos preocupados com quem estava chegando à nossa terra. Então, em nome do prefeito, eu peço desculpa pela hostilidade e eu acredito que no momento em que nós soubermos que era um diálogo, a gente vem tentar buscar conciliação de conflitos. Eu acho que no momento em que nós chegamos aqui, colocando a nossa verdade como a única, a gente fecha as portas para a verdade dele, para a verdade do poder público, que está aqui muito preocupado em como as coisas vão acontecer aqui. Então, eu acredito que nesse primeiro momento a gente tem que manter a calma, tem que manter a paz, a gente tem que estar aberto para ouvir a todos, a vocês, aos moradores, ao poder público, e juntos a gente poder construir algo, né? Eu questionei na primeira reunião, né, o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês querem, pretendem ficar, assim como também questionei a gestora desse parque. Jéssica, vocês têm instrumentos legais enquanto ente responsável e competente para buscar reivindicar, né, uma liminar para a gente ter a posse das terras de volta? Vamos discutir juntos? Realmente vocês estão dentro de um direito constitucionalmente garantido a vocês? Então vamos ouvir todos, vamos construir isso juntos, mas eu venho aqui pedir que vamos acalmar os ânimos, vamos manter a paz e que seja realmente um marco histórico do nosso município e que haja união, né, e principalmente o amor entre as pessoas. Muito obrigada. Sou mestre em Educação pela Universidade Federal Rural, doutora em Educação pela UFA. Fui estudar lá dentro para questionar os professores por que ainda a nossa história é contada por aquele que invadiu. Por que nós não estamos contando a nossa história lá dentro para fazer com que vocês hoje não falassem, me desculpe, tanta ignorância. Ignorância no sentido de ignorar. Vocês não são culpados não, quem é culpado é o Estado. O Estado que não dá formação, inclusive, para os professores ensinarem a verdadeira história dessa cultura. Quando alguém diz que vocês são invasores, eu falo isso como secretária, eu sou secretária dos Direitos Indígenas, mas eu sou coordenadora do setorial de Educação e Cultura do CEDIG. Então, quando eu escuto isso, eu quero dizer para vocês que, na verdade, vocês não sabem a verdadeira história de Pindorama, a verdadeira história de Abya-Yala, a verdadeira história de povos como os Chavantes, que viviam aqui.
3.500 anos de história que não foi contada nas nossas escolas. Eu acredito que a professora Marise fez e que a gente precisa botar para funcionar no Brasil inteiro, a Lei 11.645, que determina que nas escolas públicas e privadas seja ensinado a história indígena, a história africana, a cultura, porque a grande riqueza do Brasil é exatamente ser um país multiétnico. Já dizia Darcy Ribeiro, e esse ano comemora 100 anos. Nós vamos ter o centenário do Darcy Ribeiro em outubro. Eu sou conselheiro também, além do CEDIND, da Fundação Darcy Ribeiro. E a grande riqueza do nosso país, do nosso povo, é essa mistura, essa mestiçagem de cultura, de raça. Então a questão da cor, do cabelo liso, encaracolado, isso não é relevante. Então eu espero, como também sinalizou a nossa doutora aqui, que a gente esteja hoje dando um marco histórico. O que está acontecendo aqui é muito interessante. Estamos vendo aqui representantes indígenas de vários povos. Eu sou indigenista desde os anos 70, conheço aldeias e povos do Brasil inteiro, estou reconhecendo, reencontrei aqui até alguns amigos aqui, como Caiapó, Chavantes e outros, e eu espero que hoje a gente esteja dando início a um marco histórico que vai ser resolvido na base do diálogo construtivo. Ouvimos os indígenas, ouvimos os moradores, agradeço a acolhida aqui do parque, que abriu desde sexta-feira e hoje está abrindo aqui os seus espaços, a presença dos representantes da prefeitura, que estão vindo aqui para poder se interar e ver como podem colaborar. Então acho que é por aí que nós vamos caminhar. E vamos fazer, a senhora que é nativa aqui, Não, eu não sou nativa. Não, mas o seu pai, o outro senhor que falou, né, que estão aqui há muitos anos, que curtam e possam confraternizar com Mangaratiba, que é uma palavra que é em Tupi-Guarani, com uma nova construção harmônica do nosso país a partir desse município. Aqui na região nós temos já 5 aldeias em Paraty que vivem harmonicamente. O presidente Lino é de Araponga, a mais tradicional, a mais remota aldeia. Temos a grande aldeia de Sapucaí, em Angra, 500 indígenas, que vivem também harmonicamente. Acredito que, pelo que a gente ouviu aqui das representações, temos a aldeia Pataxó do Iriri, ali logo no início de Paraty, e vivemos aqui com muita harmonia. Eu acho que é isso que nós vamos, que nós aqui presentes, seja os moradores, a prefeitura, as lideranças indígenas, o Conselho Estadual, eu acho que é isso que nós temos que nos empenhar, na base do diálogo, da construção, porque uma coisa que sempre me encanta quando eu convivo com lideranças é que, ao contrário, os não indígenas, onde o chefe, quem é o chefe? É aquele que manda. Chefe que não manda é visto pelos não índios como chefe fraco. O prefeito tem que mandar, o deputado tem que mandar, o diretor tem que mandar. Entre os índios não existe essa cultura. A liderança indígena ela é feita na base do diálogo, do ouvir. O grande líder, ele ouve a comunidade e ele tenta, então, aconselhar a comunidade com persuasão. Então, eu estou aqui, também estava apreensivo, como todos, é normal, quem mora aqui, ou como chegaram aí 100, 200, 300, o que vai acontecer. Isso realmente gera uma intranquilidade, mas acho que vimos aqui que quem está chegando não está chegando para desmatar, até porque o movimento indígena é, por definição, preservacionista. As terras do Brasil, as terras mais bem preservadas no Brasil inteiro são as terras indígenas. 98% das terras indígenas estão preservadas. Apenas 2% estão, de alguma maneira, sem a sua cobertura original. E eles estão aqui no Rio, 4.000 anos. Lá na Amazônia, os achados arqueológicos, com as datações que se faz, datam de mais de 8.000 anos. Quem está aqui há 8.000 anos e preserva a sua terra a 98%, não vai vir aqui para desmatar um parque como esse, que eu, pessoalmente, nunca tinha visto. Ontem eu vi ali o Instagram do parque, um parque belíssimo, com inúmeras cachoeiras, com a mata preservada, que tem a ver com o núcleo da Mata Atlântica, um dos poucos. E esse parque interessa a todo o bioma da Mata Atlântica, interessa também a orla marinha,
né? No momento em que sabemos que o governo federal está querendo fazer isso aqui a Cancún brasileira. Né? O que convenhamos, né, não é o que todos nós queremos. Então, eu encerro aqui a minha fala, cumprimento a todos, declaro aqui a minha felicidade e a minha convicção de que hoje aqui começamos um diálogo construtivo que vai fazer de Mangaratiba um exemplo para o Estado do Rio, para o Brasil ou Pindorama, é questão de perspectiva histórica, para que isso se dissemine para outras regiões do Brasil. É preciso acabar, porque hoje em dia a gente liga a televisão, fala-se da guerra da Ucrânia, mas a pior guerra do planeta é a guerra que está acontecendo contra os povos indígenas na Amazônia remota. Como foi dito aqui, com estupros, com crianças nascendo contaminadas por mercúrio de garimpo ilegal, com florestas sendo desmatadas por madeireiros, grileiros. Então, pessoal, me despeço, cumprimento, obrigado a todos, parabenizo e dou as boas-vindas aí a todas as lideranças, na convicção de que vamos começar a construir aqui uma nova forma de ser brasileiro, porque somos todos brasileiros. Boa tarde a todos, meu nome é Reinaldo, estou coordenador de comunicação do CEDIND, represento a Associação Universitária Latino-Americana. Em primeiro lugar, gostaria de pedir licença à Cunhambebe, aos ancestrais, aos animais das florestas, aos povos dessa cidade, às autoridades públicas, à prefeitura, aos representantes do parque, e dizer o seguinte: nós não estamos falando aqui de propriedade, nós não estamos falando aqui de lugar, se é meu lugar, se não é seu lugar. Até porque os ancestrais eram caçadores-coletores. Quem criou esse sentimento de propriedade? Quem calou a boca do povo para que não cantasse nos seus rituais, para que não preservasse a mata, para que jogasse veneno em troca de ouro? Não foram os povos indígenas, não foram os povos da floresta. E até nós do Conselho, e alguns conselheiros que estão aqui presentes, quero agradecer aos conselheiros que fizeram esforços de estar aqui, a comunidade que está aqui presente também para ouvir, com a escuta ativa, dizer o seguinte: o que nos une, né, é a nossa gentileza, como já dizia o profeta Gentileza, né? Respeitar o mais próximo, respeitar o idoso, respeitar as crianças, né? Quando a gente está falando aqui de algumas pessoas que porventura estão aqui morando, ou seus familiares já estavam aqui morando, que essa terra aqui, quando eu falo caçadores-coletores, eu vou dar um exemplo: os povos puris. O território puri é Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Em contato com o pai do Nino aqui, ele falou uma frase, o Cacique Agostinho, ele falou uma frase muito interessante e com muitos outros, né? Nós temos horário de almoçar, temos horário de dormir, porque nós temos que respeitar a onça. O outro companheiro, sabe o que ele disse? Ele falou assim: antigamente a gente andava por aí, por essas matas afora. Hoje a gente não pode mais. Sabe por quê? Porque Juruá cercou, porque Juruá falsificou a sua posse de terra, grilhou a posse de terra, né? Envenena a população com agrotóxico, os caçadores, né? Nós não estamos falando, todos nós, independente de quem está aqui, somos predadores. Em menor ou maior escala, produzimos lixo, né? Agora, ao fato de a gente estar aqui, né? E nos estranha muito, né? Dizer, né? Inclusive as pessoas que estão aqui, até os nossos conselheiros, foi um chamado ancestral que chamou os companheiros para resgatar a história, reconstruir essa história e dizer: nós somos parceiros, nós estamos aqui para unir os esforços na preservação do bioma aqui. Então, quem ganha com isso é a cidade. A cidade pode ganhar no turismo, na geração de emprego. E quero agradecer também, parabenizar aqui a vice-prefeita, que é vice-prefeita, né, na procuradora. Ainda não, ele está sonhando, tá aqui para... jovem. Está lançada, querida. Jovem, com dignidade, mulher,
né? Nós tivemos aqui outras companheiras mulheres falando, agricultura familiar, né? Que as pessoas querem produzir com auxílio, com contribuição inclusive do governo, ou pela autogestão, como a gente percebeu aqui, que vários companheiros que estão aqui disseram, olha, eu sou produto da minha própria produção, eu estou aqui porque eu trabalho, eu estou aqui porque eu produzo. E quero dizer mais, nós não estamos falando aqui de Estado, não. Esse Estado de governador, esse Estado de prefeito, esse Estado de altas hierarquias, nós não estamos falando desse Estado, não. Nós temos, como o companheiro Lothar falou, antecedendo esse Estado. Sabe qual é o Estado? Não tem cacique. Cacique não manda nada, o que manda é o coletivo, o que manda é a discussão pela base, é a formação política, espiritual, porque o que está faltando é mais consciência do seu próprio corpo, do respeito ao próximo. E quando a gente está falando de parque aqui, muita gente falou em depredação, e a gente escutou aqui dos companheiros aqui, ao contrário, eles estão aqui para preservar, estão aqui para garantir o equilíbrio ecológico. Isso é uma função social, isso está escrito lá na Constituição lá de Juruá. Juruá é o branco, tá? Quem não sabe, tá? Tá escrito lá. Mas o que estão acontecendo hoje? Estão envenenando os rios, né? Estão desmatando, tocando fogo na floresta. Sabe o que acontece? Esse fogo está chegando à cidade. Quando fizeram aquele outubro vermelho lá, que tocaram fogo no Brasil todo, aquela chuva ácida, aquela chuva de fumaça preta foi bater lá em São Paulo. Os rios voadores estão passando por aí. Então, os desmatamentos, o desequilíbrio, afeta a todos nós. Então não adianta dizer, minha propriedade vai invadir minha casa. Isso aí, gente, tem nada a ver. Então nós estamos falando de um Estado, né, diferente. Um Estado, né, que pode ser rudimentar, mas provou que é o melhor Estado. E esse Estado que nós temos hoje, que hoje a gente fala que é democracia, o voto, a eleição, que é uma conquista, mas nós sabemos que quem está lá representando naquele parlamento lá é o agronegócio, né? São o dinheiro sujo e ainda digo mais, financiado pelo Estado, né? Porque nós temos poucas, a gente tem que ter mais equilíbrio. Equilíbrio é o seguinte, 50% que tem que estar lá, maioria, já que a maior parte da população é mulher, então tem que estar representadas as mulheres na sua maioria, tem que estar as negras, tem que estar os indígenas, tem que estar o nosso povo representado lá. Não o que está acontecendo, uma fachada de democracia, ricos e milionários lá utilizando o Estado, defendendo um Estado mínimo, mas usando o Estado para seu benefício próprio. Então esse Estado não é esse Estado que está aqui. Eu tenho certeza absoluta que o Estado que está aqui é o Estado de natureza, é o Estado de respeito ao próximo. E eu quero dizer para vocês que, para nós, é muito saudável, quero parabenizar a cidade de estar de braços abertos, apesar do contraditório, para que a gente chegue a um denominador comum e faça essa cidade crescer, que ela merece, né? O nome dela, inclusive, como o Lothar falou, já é um nome indígena. A história aqui, que poucos conhecem, né? Conhece de fachada. Inclusive, quando nós estivemos aqui sexta-feira, para finalizar, teve uma companheira aqui que eu esqueci o nome, ela falou, eu sou técnica, eu trabalho com a história daqui de Cunhabebe, falando, né? E aí, a Miriam, né? E sabe o que eles falaram? Então você está falando da gente, né? A resposta foi essa. Então, gente, ninguém aqui é estranho, ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é fantasma, tá? Todo mundo tem direito a ir vir e se dizer do lugar, né? Então é isso. Eu, embora não esteja aqui morando, mas eu me sinto desse lugar. Obrigado. Bom dia a todos, quase boa tarde, né? Saúdo aí todo o povo que está aqui presente, independente da sua identidade, etnia e religião. Eu quero dizer que a Secretaria de Saúde de Mangaratiba, ela não tem nos seus registros e não recebe nenhum repasse do governo federal nem estadual para o povo indígena dessa cidade, apenas para quilombolas. Então nós temos uma população de quilombolas muito bem assistida em alguma das ilhas nossas, próximo também onde vocês estão. Quero dizer a vocês que o nosso recurso é escasso. Nós somos de uma área que são apenas 3 municípios, Paraty, Angra e Mangaratiba. O município que recebe com a menor
repasse do governo federal e do estado é Mangaratiba. E Angra seria o nosso primo rico, vamos dizer assim, né? Paraty está mais ou menos na situação de Mangaratiba em termos de repasse. Então eu peço que as instâncias de governo possam colaborar, que possam nos dar ajuda, desde medicamento, recursos humanos, para cuidarmos da saúde de uma população que chegou de uma forma repentina, onde não estava na nossa renda per capita e no nosso censo. Então a gente também não pode deixar vocês desprovidos de assistência. Mas para tanto, precisamos de ajuda. E essa ajuda se faz necessária com urgência. Acredito que na assistência social e na segurança não vai ser tão grave a situação quanto para a saúde. Que hoje, diante da pandemia que aconteceu, faltam inúmeros medicamentos no mercado. Até porque a matéria-prima não está sendo produzida. Vamos dar o exemplo da dipirona, que a gente tem que usar com a febre. Então a gente precisa aprender com a cultura de vocês e acho que vocês precisam ter paciência para o recurso que nós temos. E essa é uma preocupação, não é só da secretária, é do prefeito. O prefeito foi o primeiro a estar aqui com vocês. E ele nos solicitou que estivéssemos aqui hoje, para que a gente possa garantir aquilo que é necessário para qualquer cidadão, independente da sua raça. Nós temos o dever. Nós estamos na via expressa, numa BR, onde temos um hospital pequeno, com 53 leitos, que atende todos os acidentes. E quando a gente chega no hospital de Japuíba, eles fecham as portas para a gente. E o nosso recurso federal que deveria vir para cá, vai para Japuíba, para o hospital de lá. Um hospital que eu ajudei a abrir, que eu estava fechado há anos. Eu fui Ministério da Saúde, Estado. Eu participei da reforma psiquiátrica, da reforma sanitária. Eu convivi com o Darcy Ribeiro em Friburgo, na casa dele. Então, eu tenho uma história. Não é à toa que o prefeito me escolheu para ser secretário desse município. Ele escolheu muito bem o secretariado dele. Independente de morarmos aqui ou não. É a história e competência que nós temos. Então, em nenhum momento, enquanto vocês estiverem aqui resolvendo as situações das esferas de governo, seja de jurisprudência ou de direito, vocês serão assistidos pela prefeitura como um todo. Agora, eu conto com a colaboração e o entendimento de vocês, onde o nosso recurso ele é finito. O nosso censo é de 45 mil habitantes. Na pandemia, nós já temos 86 mil cartões SUS. Por quê? Porque as pessoas que eram veranistas resolveram vir morar em Mangaratiba. Pela segurança e a saúde. Foram dois destaques do governo. Então as pessoas estão morando. Esses condomínios, que antes eu via 1, 2 carros estacionados, eles são lotados de pessoas que resolveram vir morar aqui. Então vamos ter paciência, porque o recurso é muito pequeno. Em caso de qualquer emergência, eu estava falando com a irmã que cuida das crianças e das mulheres, né? Em qualquer caso de emergência, vamos entrar agora num tempo frio, onde as crianças têm bronquiolite, os idosos têm pneumonia, o nosso hospital está aberto, é 24 horas com pediatra, com cirurgião, temos clínico geral, todas as especialidades que vocês imaginarem, nós temos no município. Agora, numa conversa com o governo federal, ontem nós conversamos em reunião de secretário, a gente espera que, se vier recurso, poder montar uma estrutura diferenciada, né? Que a gente chama de estratégia de saúde da família no território, com agentes de saúde para cadastrar as pessoas. E eu solicitei a ela também que eu preciso do censo das pessoas que estão aqui. Quantas crianças, quantos idosos, gestantes, pacientes psiquiátricos, doenças crônicas. Eu preciso de tudo isso. Como que eu vou fazer um planejamento de algo que aconteceu da noite para o dia, numa madrugada? Eu não tenho planejamento para isso. Então eu preciso da compreensão de vocês, como outras secretarias precisam, né? Então, assim, a gente precisa imediatamente ver como vai ficar essa situação legal, como o Gabi falou, mas assim como quem são as pessoas que estão aqui conosco, para que a gente possa fazer um plano de ação emergencial. Eu venho hoje na expectativa de conhecer o plano gestor dessa ação. Achei que a apresentação ali no PowerPoint vamos falar sobre isso daqui a pouco. Seria para que me dê base, para a prefeitura
de como vamos atuar. E no mais eu peço a Deus e os espíritos que nos protejam o tempo inteiro, porque nós estamos tendo agora convivência. Vocês com uma cidade turística que ao final de semana fica hiperlotada de pessoas, muito da Metropolitana 1, que a gente chama Baixada Fluminense, né? Que vocês podem ter contato com algumas doenças que antes não haviam, e assim como a vulnerabilidade, no momento da pandemia, isso não aconteceu com Mangaratiba, se abandonou a questão de outras arboviroses, como a dengue, que já estão no estado do Rio de Janeiro apresentando isso. Aqui a Secretaria de Saúde tratou do Covid, mas não abandonou as outras arboviroses. Nós não temos um caso de dengue, chikungunya, nenhuma delas. Mas isso pode vir a acontecer, vocês adentrando por dentro da mata. Eu fico bastante preocupada com isso, tá? Por mais que a gente tenha um convívio bem saudável. Opa. Obrigado, secretária. Oi, boa tarde. Só para enfatizar e obrigada, secretária, porque nós também precisamos de um relatório da quantidade de pessoas, idosos, deficientes, inclusive crianças, porque nós temos nosso conselho tutelar aqui, que caso venha precisar de alguma coisa, e temos um CRAS aqui dentro do parque, onde não podemos deixar de atender ninguém que esteja dentro do município, mas precisamos de critérios. E esses critérios eles têm que ser obedecidos e seguidos. Tá bom? Muito obrigada. Como historiadora aqui, claro que eu me sinto ofendida, pois eu estou há anos aqui contando a história. Tem material na internet, resumo da história social e econômica, já mostrei, né? Que eu nunca, meus amigos da prefeitura sabem, eu nunca entro numa sala de aula ou em qualquer palestra que não comece pela história do povo tupinambá. Não existe, não tem como Miriam entrar numa história sem contar a história do povo tupinambá aqui. E a importância da Confederação dos Tamoios, de Mangaratiba na Confederação dos Tamoios. Para mim isso é muito sério. Quem quiser ler, não vou nem falar o texto do Miriam, mas veja quem falou de Anchieta. Coloca no Google, Anchieta, Confederação dos Tamoios, Mangaratiba. Vai ver quem lê os manuscritos, sabe que Anchieta viveu a Confederação dos Tamoios, sabe que ele foi capturado aí pelo povo tupinambá, que escreveu, e ele diz que foi em solo de Mangaratiba, em terra de Mangaratiba, que teve a reunião dos grandes líderes indígenas que decidiu pela Confederação dos Tamoios. Quem quiser ler aí o Hans Staden, ele não vai falar, ele fala em língua indígena, mas olha o desenho que Hans Staden fez quando estava na aldeia, capturado também. Vocês vão ver o desenho do morro, vão ver o desenho da Ilha Grande, vão ver o desenho da Marambaia, que ele coloca bem claro, na aldeia. E ver aonde que ele enxerga essa cena, se não é em frente a Mangaratiba. Olha aí os escritos de Anchieta narrando a Confederação. Ele vem falando da passagem lá de São Vicente até para fundar o Rio de Janeiro, quando ele entra aqui e passa diante da Ilha Grande Marambaia, que é obrigado a parar na Marambaia, o temor dele, porque diz, agora nós estamos em terra dos bravos tamanhos. Então, e Joaquim, né, Joaquim Norberto, bota da Blu, pode olhar os livros lá dele, Norberto, quando ele diz que uma das tribos que mais resistiram e deram um trabalho ao Mendissá foi aqui na ilha de Itacuruçá. E a gente sabe que Mangaratiba teve aqui vários aldeamentos. E um deles, Tupiniquim. Mangaratiba foi fundada depois da derrota dos Tamoios pelo aldeamento Tupiniquim, que ficou aqui até o início do século XIX. Então, isso eu venho explicando, eu venho contando. É claro que nem todo mundo lê história, nem todo mundo leva a história a sério. Porque se levasse, estaria entendendo o momento histórico. Isso é um momento histórico. Eu compreendo perfeitamente como todos estão assustados.
Eu compreendo o nervoso das pessoas aqui do SAI. Eu compreendo. Porque realmente o movimento assusta, né? Mas se a gente acompanha a história, a gente não pode se espantar com um momento desse. E a questão de chegar perto, conversar, entender que o movimento é pacífico, entender que a gente pode conviver, o parque pode ser administrado, sim. Eu dou parabéns aí ao pessoal do parque, que está tão bem recebendo aqui, né? E eu quero, assim, dentro do que me cabe, que é contar a história, poder que a minha palavra sirva para essa pacificação. Filho vivo,